as atividades ocultistas começarão. E depois do ritual veremos mais sobre a história que o cerca. Mas antes quero que observem com atenção o programa deles, que acredito ter sido dado aos convidados da cerimônia. Um ocultista os chamaria novatos, que na realidade olham enquanto o sacerdote e os participantes são envolvidos nesse antigo ritual. Agora notem um pequeno demônio chamado PJ, estampado na capa do programa. É o estilo de Errol Nespache, segurando uma pequena vassoura e uma pá está limpando algo. Agora, o mais chocante é a figura de um corpo humano ardendo nas chamas. Eu mostrei isto a peritos em anatomia e eles disseram que o tamanho anatômico indica que é um bebê ou um pequeno menino. Note o tamanho do crânio em comparação ao dorso. Entendam, senhoras e senhores, isto é do programa deles, dado aos membros e participantes que testemunharam tais atividades sinistras. Recordemos que na antiga Babilônia lançava-se às crianças as chamas. Olhem para o tamanho dessas mãos comparado ao resto do corpo. Apenas as crianças mostram esses detalhes anatômicos. Achei melhor não dublar as atividades ocultistas, para que vocês consigam ouvir perfeitamente o que eles falam e a trilha sonora ao fundo. Leiam atentamente. When will ye learn that me ye cannot slay? Year after year ye burn me in this grove, lifting your puny shouts of triumph to the stars. But when again ye turn your faces to the marketplace, do ye not find me waiting as of old? Fools to dream ye conquer care. Nay, thou mocking spirit, it is not all a dream. We know thou waitest for us. When this our sylvan holiday has ended, we shall meet thee and fight thee as of old, and some of us prevail against thee, and some thou shalt destroy. But this too we know. Year after year within this happy grove, our fellowship bans thee for a space. Thy malevolence which would pursue us here has lost its power under these friendly trees. So shall we burn thee once again this night, and in the flames that eat thine effigy, we shall read the sign, Midsummer sets us free. Ye shall burn me once again! Not with these flames, which hither ye have brought from regions where I reign. Ye fools and priests, I spit upon your fire. Wow. Prince of all mortal wisdom, Owl of Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel. Is it be kindled
great owl of Bohemia, we thank thee for thy adjuration. Begone, dull care. Fire shall have its will of thee. Begone, dull care. And all the winds make merry with thy dust. Hail, fellowship's eternal flame. Once again, midsummer sets us free. Agora veremos melhor com o vídeo ajustado. E passo a passo analisaremos algumas das declarações ocultistas, como ler o sinal, e tua efígie, queimada, ou seja, o corpo amarrado. Pois isso é o mesmo que os druidas diziam ao queimarem gatos, cabras, porcos, cavalos, fixando-se na dor até a morte, crentes de com isto extrair algum tipo de energia ou poder místico e também ser capazes de prever o futuro. Uma análise cuidadosa do ritual que acabamos de presenciar deixa claro que trata-se de uma mistura de culto babilônico e cananita a Moloch, mesclada com antigas características druidas que destacavam o lado feminino de Satanás, a quem primeiro chamavam como ela. E então, havia o deus chifrudo chamado como ele, mesclado com características da maçonaria escocesa. É bem provável que muitos dos 150 a 2.000 participantes da multidão não tivessem ideia do que estavam vendo, porque estavam abertamente fazendo suposições. Aqui temos, novamente, a parte aproximada com o homem calvo, com o rosto pintado como uma caveira, empurrando o pequeno barco no lago, para o grande sacerdote com sua túnica e a mão estendida como se aguardasse a alma condenada que era levada até ele, enquanto lançam suas preocupações e esvaziam a mente das atividades no mundo.
Há um grande círculo ao redor do sumo sacerdote, e cores resplandecentes nos altos sacerdotes de vermelho e preto. Isto é consistente com atividades obscuras ligadas ao ocultismo, não apenas em países ocidentais mas, também, em todo o mundo. Essa borda escura que você vê no canto é devido ao zoom que demos ao vídeo e algumas vezes a imagem estava quase fora da tela, formando assim, essa borda da câmera. Analisaremos outras partes do ritual, em alguns mas antes, lembra-se do PJ, o pequeno demônio chifrudo, localizado no canto esquerdo do programa, e retratado varrendo cinzas. E como esquecer disto? A imagem de um corpo humano ardendo em chamas no altar. Isto era distribuído aos que presenciavam estas atividades macabras. Mas novamente, de Babilônia para a velha Inglaterra, a palavra bonfire significa sacrifícios humanos lançados em buracos de fogo, convertendo-se em bonfire, fogueira, atualmente. Assim, após o sacrifício, os membros do culto recolhiam as cinzas da vítima para usar em futuros rituais. Uma das coisas que é extremamente óbvia, olhando o programa entregue aos membros do Clube Boêmia, é que o criador desse programa demonstra possuir um profundo conhecimento de ocultismo. Time malevolence which would pursue us here has lost its power under these friendly trees. So shall we burn thee once again this night, and in the flames that eat thine effigy, we shall read the sign, Midsummer sets us free. You shall burn me once again! Not with these flames, which hither ye have brought from regions where I reign. Ye fools and priests, I spit upon your fire. Thou, Prince of all mortal wisdom, Owl of Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel. O great Owl of Bohemia, we thank thee for thy adjuration.
Begone, dull care. Begone, dull care. Fire shall have its will of thee. Begone, dull care. And all the winds make merry with thy ducks. Hail, fellowship's eternal flame. Once again, midsummer sets us free. Once again, midsummer sets us free. Veja essa fogueira com a efígie de um ser humano em chamas, mas pode ser real, senhoras e senhores. Tem ocorrido muitas coisas incomuns naquela região ao norte da Califórnia, e isto está estabelecendo aqui na América. O ritual de cremação. Isto foi em 15 de julho de 2000. Essas pessoas que participaram da cerimônia são seriamente sinistras. Outra coisa, as pirotecnias que você vê estão partindo de baixo, de pequenos cruzamentos, de varas de ferro de 1,5 pé de altura. Agora, note os gritos de dor que vêm do altar do sacrifício. Begone, dull care. Fire shall have its will of thee. Begone, dull care. And all the winds make merry with thy ducks. Hail, fellowship's eternal flame. Once again, midsummer sets us free. Um dos aspectos do ritual que revela a ligação com o ocultismo, e que já mencionei ao falar dos druidas, está em seus bonfire ou bonfires, que são buracos onde queimavam os corpos que tiveram a garganta cortada e o coração arrancado ritualisticamente, para que, segundo sua crença, pudessem ler o sinal nas chamas. Ler o sinal. Pesquisei as práticas dos druidas em livros de história sobre ocultismo, inclusive na Enciclopédia Britânica. Isto é inacreditavelmente macabro e perverso. Então te queimaremos mais uma vez esta noite. E, com as chamas que devoram tua efígie, leremos o sinal. Bom, nos reuniremos para confrontar George Bush sobre Bohemian Grove. George Bush Jr. foi anunciado na televisão ontem à noite, hoje pela CNN e MSNBC. Pela primeira vez estão admitindo porque a decisão da vice-presidência foi feita no Bohemian Grove. George Bush pai, o antigo presidente e outros. Então agora eles estão tornando isto público, pois descobrimos a história há mais de uma semana. Em 15 de julho estivemos no norte da Califórnia, e estão tentando ignorar isto. George Bush está aqui na mansão do governador, no cruzamento do Capitólio, a ponto de anunciar Dick Cheney como seu vice-presidente. Entraremos na festa para passar a informação às pessoas. Não nos deteremos, estaremos frente a frente.
Quero deixar claro que não sou republicano nem democrata, mas os fatos falam por si mesmo. George Bush pai Jr., bem como seu avô, Prescott Bush, eram sócios do Clube Boêmia. Então fomos fazê-los saber que estávamos cientes de suas atividades. Isto é grande. É assim que George Bush se veste. Assim mesmo. Nós filmamos. É deste modo que se veste, assim mesmo, em túnicas vermelha e preta. Nós filmamos. É deste modo que George Bush se veste quando está no Bohemia Grove. É assim que ele se veste. Ninguém põe isto na TV. Absolutamente desagradável. George Bush não é um conservador, não favorece os valores familiares, não passa de um luciferiano sem o senso comum. Bush é um luciferiano sem juízo. Pode até se passar por membro da população, mas nós te dizemos não. Estamos na marcha, o Império foge. Longa vida para a Constituição e morte à nova ordem mundial. Nós nos levantamos firmes, nós nos levantamos fortes pela América, contra a tua maldade, Bush. E vamos descobrir esta história, continuaremos apoiando a verdade porque ela não ficará escondida, que você é parte do culto a um demônio de mais de 3.000 anos de antiguidade, a coruja Moloch de Babilônia e também de Tiro. Temos o grande sacerdote admitindo tudo isso, nós temos o vídeo. Está documentado. Está documentado. Um devoto luciferiano do demônio, todos em Austin falam disto. Não tememos você, não tememos vocês, subservientes. Despertamos cada dia diante de seus criados com as sólidas evidências. Sabemos que teu pai deu passo para Bill Clinton em 1991, foi tudo encenado e executado. Sabemos que você ajudou a vender este país, Bush, e vamos expor você e tuas propriedades luciferianas. Temos o vídeo. Esta é uma grande história, uma das histórias do século. Uma das histórias do século. Posso expor seu culto luciferiano durante 21 anos no norte da Califórnia, pois estive no ritual de sacrifício. Testemunhei todo o drama. O serviço secreto também estava lá, escoltando essas pessoas. Para o interior deste sistema. Damas e cavaleiros, estamos assistindo Segredos Obscuros no interior do Bohemia Grove. Os fatos mostrados neste filme estão documentados. Só espero que as pessoas do mundo se conscientizem da maldade organizada com a qual estamos lidando em todos os níveis. Os partidos políticos estão trabalhando no mesmo time. A chamada nova ordem mundial será um governo mundial desumano. Não é uma piada, infelizmente é sério. Infelizmente eles têm levado a sociedade a acreditar que tudo não passa de piada. Estou aqui para dizer que a verdade é mais estranha que a ficção. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha. E se possível, se inscreva-se no canal para ficar em dia com as revelações ocultas. E não esquece de compartilhar com outros irmãos. Aqui está alguns vídeos anteriores, caso você ainda não assistiu.